Você já ouviu falar em acidente de consumo? Acontece quando você vai usar um serviço e a loja ou o empregado acabam estragando o seu produto. O consumidor muitas vezes não sabe o que fazer, mas é preciso ficar atento aos direitos que ele tem nessa hora. É muito comum ouvir pessoas dizerem que já encontraram insetos ou objetos estranhos em garrafas de produtos que nunca foram abertos para o consumo. No caso do Wendel Pasquetto, a surpresa desagradável aconteceu quando ele colocou o carro para lavar e um funcionário do local acabou batendo o veículo, que ainda tem as marcas da colisão. Você deixa o carro intacto e aí volta com uma batida, é um acidente. Mas você não deixa de ficar nervoso, porque é um bem seu que você ainda está pagando. Casos como o do Pasquetto pode ser chamado de acidente de consumo. Ainda segundo ele, com a pressa de ter o carro de volta, acabou pagando todo o conserto e resolveu não acionar a justiça. Casos como esses são muito comuns acontecer. As pessoas até sabem que têm o direito ao ressarcimento, mas na maioria das vezes não sabem a quem procurar esse ressarcimento e a qual instância judicial deve buscar. É um direito que a gente tem que ir atrás. E nesse momento é procurar manter a calma. E para falar sobre acidente de consumo, eu converso agora com o advogado do consumidor, Rogério Rocha. Oi, Rogério, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Rogério, quais são os casos mais... A gente viu aí o caso do Pasquetto, mas quais são os mais comuns, além de casos assim? Na verdade, o acidente de consumo nada mais é do que um defeito na prestação do serviço, ou então um defeito na aquisição de determinado produto. Essas situações são muito comuns. No caso do automóvel, por exemplo, que é guardado em um shopping ou em um supermercado, a responsabilidade é de quem fornece o estacionamento. Então, se algum dano acontece dentro do estacionamento, seja furto, roubo ou mesmo uma avaria no veículo, a responsabilidade é de quem oferece. Então, ele deve procurar. Pois é, te cortando um pouquinho, Sim. Porque a gente chega em muitos estacionamentos, tem uma placa lá escrito que eles não se responsabilizam por nada. Então, isso aí não é certo. Não, essa placa, inclusive, já existe uma lei municipal que determina que a placa seja fixada com os dizeres inversos, que o estabelecimento é totalmente responsável pelos danos provocados em qualquer veículo. Então, essa placa, ela faz, na verdade, a indução do consumidor a erro, faz ele acreditar que determinado evento ocorrido dentro do estabelecimento não é responsabilidade de quem oferece estacionamento, quando a lei diz o contrário. A lei diz que se o carro for estacionado dentro do estabelecimento, seja estacionamento pago ou gratuito, mas que seja um estacionamento que visa atrair o consumidor, a responsabilidade é de quem oferece. Olha aí que legal, então, gente, interessante isso, porque muitas vezes a gente não tem noção. Eles põem lá, né, e a gente acaba ficando meio perdido. Em relação a produtos, por exemplo, eu compro um eletrodoméstico, né, se eu chego em casa e deu algum problema, lógico que é direito voltar e trocar isso aí. Exatamente, essa também é uma situação comum. O consumidor às vezes adquire determinado produto, não faz o teste na hora de sair da loja, ou então compra pela internet, ele tem sim o direito da reparação desses danos e a loja é responsável sim pela reparação desses danos. Rogério, uma coisa que acontece sempre, né, eu acho que já está quase comum isso aí. A gente compra um eletrodoméstico, aí lá no local de retirar, eles falam, não, a gente não testa aqui não, testa em casa, se der algum problema você volta. Como é que é isso? O consumidor deve testar no estabelecimento. A obrigação do estabelecimento é que o equipamento que sai de lá saia em perfeita condição de uso. Então a gente pode falar, olha, eu quero testar aqui agora na sua frente. Exatamente. Retire da caixa e fala, eu quero testar agora, é um direito meu e eu preciso exercê-lo. E quando acontece de você ter esse problema todo, recorrer à empresa e não resolver? Essa situação é comum, as demandas não são resolvidas pelas empresas, infelizmente. O consumidor deve procurar, sim, um advogado para que ele oriente de forma adequada, buscar reparação pelos danos e, sim, propor uma ação judicial para que a empresa seja responsabilizada por esses danos. Às vezes o consumidor fica com um pouquinho de preguiça, né? Exatamente. É uma situação comum de deixar um pouco de buscar o que é seu, mas essa situação de passividade faz com que as empresas continuem a tratar o consumidor da forma que ele não deve ser tratado. O consumidor é quem faz, efetivamente, que a empresa tenha lucros, que a empresa sobreviva, e ele deve ser prioridade. Se existe um defeito, se existe um dano, se existe uma situação de desconforto, ela sim deve tratar o consumidor com todo o carinho possível para que ele volte à loja e volte a comprar. Se não trata assim, o consumidor precisa buscar os seus direitos. E às vezes a gente acha que demora um pouquinho, mas esperar 1 hora sai, né, o resultado. E tá demorando tanto assim? Olha, o judiciário, infelizmente, é moroso, a justiça, todos sabem que não funciona da forma como deveria funcionar, no que tange ao tempo de espera.
até a resolução dos seus problemas, mas o consumidor deve exercer o seu direito sim, procurar o judiciário, que ainda que demore, ele tem sim o direito e deve buscar. Ok, Rogério, muito obrigada por participar aqui conosco. Eu agradeço. Obrigada. Eu conversei agora com o Rogério Rocha, que é advogado do consumidor.